Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você a resolução de mais uma questão da prova de Física do vestibular da UES de 2025.1, segunda fase. Mas antes de a gente partir aí para a questão, deixa eu já te fazer aquele pedido maroto. Dá uma curtida aí no vídeo e se ainda também não tiver inscrito, então se inscreva e marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa resolução. A questão 14 diz o seguinte: um capacitor de capacitância X, inicialmente descarregado, é carregado através de uma fonte de bancada capaz de estabelecer uma diferença de potencial V entre seus terminais. Para esta configuração, a energia armazenada no capacitor após o equilíbrio é dada por U. Em seguida, e já desconectado da fonte de bancada, o capacitor de capacitância X é conectado em paralelo através de seus terminais a um segundo capacitor de capacitância Y, inicialmente descarregado. Para esta configuração, a energia armazenada pelo conjunto de capacitores após o equilíbrio é dada por U'. Sendo assim, a expressão que fornece a razão entre U e U' em termos de X e Y é dada por. Então, gente, inicialmente, o que a gente já precisa frisar aqui no problema? O que ele quer? O que ele quer é exatamente a razão entre U e U'. Aí, quais são os dados que ele mencionou aí pra gente dentro do problema? Primeiro, um capacitor de capacitância X. Então, eu vou dizer aqui que o C1, ele vale X, que é o primeiro capacitor. E aí, ele tem uma diferença de potencial constante chamado V. A diferença de potencial, a gente normalmente no ensino médio trabalha como sendo U. Então eu vou colocar aqui que o U é igual a V. No caso, inicialmente. Então chamar DDP1 é igual a V. Depois ele fala que para essa dada configuração, depois de armazenada a energia e tal, esse capacitor, ele vai ter exatamente uma energia chamada de U. Então, a energia potencial desse capacitor, que eu vou chamar de EP1, ele é igual a U. Aí, o que acontece? Esse capacitor, ele é conectado com outro capacitor que inicialmente estava descarregado e cuja capacitância é Y. Então, eu vou ter um novo capacitor, que eu vou chamar de C2 aqui, ele é Y, que vai ser ligado em paralelo. Daí, o que vai acontecer também? Ele menciona que para essa configuração, a nova energia ela vai ser exatamente U'. Então, nós vamos ter aqui uma energia potencial 2, que é U', para essa nova configuração. Aí, gente, o que vai acontecer primeiramente? A gente vai primeiro determinar a energia potencial de 1. E aí, como é que a gente faz isso? A energia potencial de 1 é exatamente igual à capacitância de 1 vezes a DDP de 1 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Daí, quem é a energia potencial de 1? É U, que vai ser igual à capacitância 1, que a gente chamou aqui de X, vezes o 1, que é o V, ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, essa aqui, gente, já é o valor de U que a gente precisa aqui para essa relação que a gente anotou lá embaixo. Então, o U a gente já descobriu. Agora falta descobrir quem é o U'. Primeiramente, como a gente já sabe que vai ter que usar a fórmula da energia potencial de 2, que é dada por quem? Pela capacitância, que no caso aqui é a capacitância equivalente, multiplicado pela DDP de 2 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Robson, por que a capacitância equivalente? Simples, gente, porque estamos falando de uma associação agora em paralelo. Então, eu quero a energia potencial dessa nova associação. Então, eu vou ter que trabalhar com a capacitância equivalente em paralelo. E como é que a gente determina a capacitância equivalente em paralelo para essa associação? A capacitância equivalente é exatamente a soma das
capacitâncias. Logo, nós vamos obter o seguinte, que a capacitância equivalente, ela vai ser dada pela capacitância C1, que é o X, mais a capacitância C2, que vale Y. Então aqui já temos exatamente a ideia da capacitância equivalente. Agora nós também temos que frisar em relação a DDP2. Essa DDP2 a gente não sabe, como estamos falando de uma associação, aí a gente sabe que o X estava carregado e o Y estava descarregado, então significa dizer que quando conectamos a carga vai passar do X para o Y. E aí o que vai acontecer? Para que o Y também fique carregado. Então, como não é conectado uma nova fonte para poder carregar os dois capacitores, então naturalmente a quantidade de carga que nós tínhamos inicialmente, ela vai ter que ser igual à quantidade de carga final, devido à lei da conservação da quantidade de carga. E aí o que vai acontecer? Quem é a carga inicial então? É exatamente o Q do primeiro capacitor, que eu vou chamar aqui de Q01, vai ser igual à carga final, que é a carga do X final mais a carga do Y final, de cada um desses capacitores. Aí precisamos ressaltar exatamente também o seguinte: quem é a fórmula da quantidade de carga associada à capacitância? E a quantidade de carga ela é dada por quem? Pela capacitância multiplicado pela DDP. Daí nós vamos ter então que a capacitância 1 multiplicado pela DDP de 1, que é a DDP aqui no caso inicial, vai ser igual exatamente à capacitância final de 1, a C1, que multiplica a nova DDP de 1, então vou chamar de U', mais a capacitância do 2 vezes a DDP de 2'. Aí o C1 a gente já sabe que vale X, né? Então vai ficar X multiplicado pela DDP de 1, que vale V, é igual a capacitância de 1, também é X, vezes a DDP de 1', a gente vai chamar de V' para manter o padrão aqui dentro do problema, mais a capacitância de 2, que no caso aqui é Y, multiplicado pela DDP de 2'. A DDP de 2', gente, também vai ser V'. Mas, Robson, por quê, né? Porque, pessoal, ele disse que os dois capacitores, eles estão conectados agora em paralelo. E numa associação em paralelo, a gente sabe que a DDP, ela necessariamente é a mesma. Por essa razão, a gente vai ter que o U'' é igual ao U', que por sua vez vai ser igual exatamente ao V'. E aí agora a gente pode observar aqui no segundo membro que a gente pode botar o V' em evidência. Aí vai ficar exatamente XV igual ao V' em evidência, que multiplica o X mais o Y. Lembrando a vocês que X vezes V' dividido por V' sobra só o X, e Y' dividido por V' sobra apenas o Y. Aí, como a gente não sabe quem é exatamente esse V', que é o nosso potencial elétrico 2, então a gente está multiplicando aqui e vai passar para o outro lado dividindo. Então nós vamos obter o seguinte: V' ele vai ser igual ao X multiplicado por V dividido por X mais Y. E com isso, nós determinamos exatamente quem era o nosso potencial 2, que nós anotamos aqui embaixo, que é a DDP do nosso sistema. Então, nós vamos passar a ter agora a seguinte expressão, ó: a energia potencial 2, que a gente chama aqui no caso de U', ele vai ser igual à capacitância equivalente, que nós vimos aqui que era o X mais Y. Aí vamos colocar aqui entre parênteses, multiplicado pela DDP de 2', que é exatamente esse cara aqui, ó. Então vai ficar, abre parênteses, o X multiplicado por V dividido por X mais o Y. Tudo isso entre parênteses ao quadrado, porque a DDP está ao quadrado. E tudo isso dividido por 2. Aí agora, como é que vai ficar toda essa confusão aqui? Nós vamos ter o seguinte: o U' vai ser igual ao X mais Y, que multiplica o X
x vezes v ao quadrado. Tudo isso já vou colocar aqui embaixo, ó. X mais y ao quadrado, entre parênteses, vai ser exatamente o x mais y ao quadrado. E aqui, como está dividido por 2, o que a gente sabe? Quando uma fração é dividida por outra fração, a gente repete a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Então, já vou colocar aqui exatamente o 1 sobre 2. Aí, com isso, olha que coisa linda. Vamos fazer aquilo que a gente mais gosta, cancelar. A gente pode cancelar o x mais y aqui de cima com 1 do x mais y aqui de baixo. Aqui, como era 2, vai ficar 1 e a gente sabe que não há necessidade de colocar exatamente esse 1. Daí, pessoal, nós vamos ter então que o U' vai ser igual a quem? Aí vamos fazer logo aqui o quadrado, né? X ao quadrado dá o próprio x ao quadrado e multiplica v ao quadrado. Aí já colocamos aqui o v ao quadrado. Tudo isso dividido por quem? Pelo 2 que multiplica o x mais y. Então vai ficar 2 vezes x mais y. Aí com isso, achamos finalmente quem era a energia potencial final. Logo, pessoal, podemos calcular o que ele quer, que é exatamente o U dividido por U'. Quem é o U aqui no caso? É aquela relação que a gente anotou lá em cima, no início, né? Que é x vezes v ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Tudo sobre o U', que é quem? O x ao quadrado, v ao quadrado, tudo isso dividido por 2, que multiplica o x mais y. Aí agora a gente pode usar exatamente a regra de frações. Repete a fração de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Então nós vamos ter U sobre U' vai ser igual a x multiplicado por v ao quadrado dividido por 2 vezes 2 que multiplica o x mais o y, tudo isso dividido por x ao quadrado vezes v ao quadrado. Aí agora a gente faz aquilo que a gente mais gosta mais uma vez. Cancela o v ao quadrado com v ao quadrado, o 2 de cima com 2 de baixo e a gente pode cancelar 1 dos x com 1 dos x aqui de baixo. Aí vai ficar exatamente quem agora aqui na nossa expressão. Aqui no denominador desse lado ficou 1 e desse lado aqui, ó, ficou apenas esse x, tá? Cuidado. Aqui no numerador ficou 1 e aqui ficou o x mais o y. Daí então nós vamos ter que o U sobre o U' é igual a 1 vezes x mais y, é o próprio x mais y. Tudo isso dividido exatamente por quem? Por 1 vezes x, que no caso é o próprio x. E com isso chegamos ao final do nosso problema. Mas Robson, não apareceu item. De fato, gente, essa questão aqui, ela foi anulada. Mas Robson, tu resolveu ela? Com certeza, para que a gente pudesse compreender o assunto. E aí, gente, muito provavelmente o que aconteceu era que deveria ser o item A. Eles devem ter trocado exatamente o numerador pelo denominador, porque se a gente corrigir e fizer essa troca, daí iríamos obter exatamente o item A. De muito amor no tum-tum de cada um de vocês, beleza? Mas, como eu falei para vocês, a questão ela foi anulada. Mas o importante aqui é aprendermos a resolver. Dados tinha como resolver o problema, contudo, o problema foi exatamente não ter o nosso item correto. Joinha? Então, pessoal, espero que tenha gostado de mais essa videoaula. Percebam que é uma questão aí de circuito elétrico que envolve capacitores. A UES, ela gosta muito de trabalhar com a ideia de capacitores, até porque é uma temática que fica um pouco mais de lado também na prova do Enem. Então, desde já, um forte abraço para você, fica com Deus. Beijo no coração. E até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Fui!